Bem, gravando agora. Puxa vida. Bem, deixa eu só retornar. É um problema. O menino é um problema. Só retornar que a gente já falou do Satellite aqui, esqueci de gravar, mas que o Satellite faz áreas grandes, ele serve para iluminar muitos pontos da cidade, como a gente já viu, serve para iluminar cicloramas, e ele tem um problema da lâmpada queimar muito fácil. Simples assim. E voltamos para o Parled, onde a gente parou. Foi só isso que eu deixei de gravar, pessoal que está assistindo aí a gravação. E o Satellite está sendo pouco utilizado hoje em dia, mas ainda é muito usado. Enfim, como é que eu vou te responder, Robin? Só o seguinte. Todos os refletores que a gente falou na aula passada, todas as pares, não sei o que, blá blá blá, PC, Fresnel, tudo aquilo que são lâmpadas incandescentes, ela vai, se você ligar ela na tomada, ela vai ligar, simples assim. Mas o que vai acontecer? Você vai ligar ela no sistema, que é o sistema do teatro, que você cada tomada que você ligar vai ter uma linha do teatro, né? Você vai ligar na linha 32, vão ter várias linhas. 31, 32, 43, vai ter várias assim. Aí você liga nessa linha tal, vamos dizer que foi 32. Aí você vai lá no sistema de cabos do teatro, com certeza isso vai ter, muito provavelmente o técnico vai saber e ele vai provavelmente fazer isso para você. Isso se chama agrupamento ou patch. E aí você vai ver qual é a linha 32, que foi a linha que você plugou lá no refletor, e vai plugar a linha 32 no canal que você quiser. Então, basicamente, você tem uma linha que está chegando lá, vamos revisar. Montou o refletor. Tem a linha lá que tá numerada. Aí vai ser a linha 32. Plugou aquele refletor na linha 32. Ele não vai ligar ainda. Não está correndo energia na linha 32. Mas aí você vai lá no sistema da fiação do teatro, que vai ter um sistema que se chama o rack. O rack tipo uma caixa onde tem vários dimmers, e aí você liga no dimmer e aí você passa isso para a mesa. Um pouco complexo, a gente vai chegar mais a fundo. Pegou a linha 32, plugou no canal 1, por exemplo. E aí, quando você der o canal 1 na mesa, aquele refletor vai ligar. Sacou? E você pode plugar mais de uma linha em um mesmo canal? Ou Pode. então tipo, uma mesma linha botar em vários canais ou algo do tipo? Pode, só tem que ficar atento, porque depende da capacidade do hack. O que é isso? O hack ele vai ter os canais. E aí, por exemplo, os hacks, na verdade, eles são basicamente maneiras de você fazer o agrupamento com os canais e os dimmers para cada canal. Então, tem a linha tal está ligado, por exemplo, duas pares. Qual é a potência de duas pares? 2.000 watts, porque cada uma é 1.000 watts. Uma par 64, né? E aí você ligou, ou seja, você ligou uma potência de no máximo 2.000 watts naquele canal. Aí você tem que ver a potência que o hack aceita. Tem hacks que só aceitam no máximo 2.000 watts. Aí, por exemplo, você só poderia ligar isso. Mas tem muitos hacks, como na verdade eu acho que a maioria que você vai encontrar é de 4.000 watts. A galera chama de 4K. Então, cada canal vai aceitar 4.000 watts. Então, você poderia ligar, por exemplo, 4 pares num mesmo canal. Show, Vitinho? E aí, qual é a diferença disso para os LEDs, né? O LED, ele meio que vai fazer isso já. Você vai ligar ele na força, sim. Deixa eu passar a lista de presença aqui. Você vai ligar ele na força, sim. Ele vai estar ligado num 110 ou no 220, como está escrito aí, ele é bivolt. Mas você vai passar esse cabo também. O que acontece? Você vai ter um cabo que sai da sua mesa de luz, que se chama um cabo de sinal, que é esse cabo da MX. Esse cabo da MX vai seguir para o seu rack. E ele vai estar em comunicação com todas as lâmpadas incandescentes. Do seu rack, provavelmente, vai sair também... Isso, galera, não precisa crisar, tá? É uma coisa, eu estou só explicando como é que funciona o sistema do teatro. Basicamente, a grande maioria dos teatros que vocês forem vai sempre funcionar assim. Vai sair um cabo que vai para uma parada que se chama buffer. Não precisa saber exatamente o que é o buffer. Ele basicamente divide o sinal em vários. E aí, do buffer, você vai ligar esse cabo de sinal aí que eu estou mostrando para vocês no LED.
Ou seja, você vai ter feito o caminho todo de passar o sinal da mesa de luz até o LED. De um LED para outro, você pode ligar um cabo também. E aí você vai passando o sinal de um refletor para o outro refletor. E o que isso acontece? Você cria uma linha de sinal onde todos os refletores de LED estão sendo ligados desde esses cabos até a sua mesa de luz. Parece não é nenhum mistério. É bem simples, na real. E aí, o que isso vai acontecer? Quer dizer que você vai estar passando um sinal DMX para todos esses refletores. Eles vão receber esse sinal DMX. Uma vez que você endereçar eles, que eles têm os botõezinhos, você aperta e tal, você coloca lá, por exemplo, 120. Isso vai definir que o canal dele é 120. E aí, quando você der 120 na mesa, ele vai ligar. Mas eles têm vários canais. Então, por exemplo, uma possibilidade, cada LED funciona de uma certa maneira, e isso você compra ali o LED, ou você pergunta para o técnico, ou você já conhece o refletor, você sabe como é que ele funciona. Mas o mais comum, como é que é? Você tem vários canais. O LED ele não funciona com um canal só. A lâmpada para, ela vai ter o canal, você vai plugar ela lá no canal, ela vai ser o canal 22. E é isso. O LED não. Ele tem um canal para ele ligar, outro canal para você dizer qual é a cor dele, outro canal. Então ele tem vários canais. E aí o mais clássico seria, por exemplo, se eu coloco que o meu LED está endereçado em 1, o que é o 1 dele? É o dimmer. Então significa a potência que ele vai ligar. Se eu der esse canal 1 na mesa no máximo, o LED não vai ligar. Eu preciso dar outro canal dizendo qual é a cor dele, para ele ligar, em qual cor. Então, por exemplo, se eu der o 2, provavelmente vai ser vermelho. E aí, se eu der o dimmer no máximo lá na mesa e o 2 no máximo lá na mesa, o LED vai ligar em vermelho no máximo. Show? Por exemplo, se eu der 1, que é o dimmer é sempre o essencial para ele ligar. E 3, ele provavelmente vai ligar em verde. Se eu der 1 e 4, ele provavelmente vai ligar em azul. Então ele tem vários canais, e, por exemplo, se você está ligando vários LEDs em sequência, vamos dizer que um LED toma 10 canais. Aí o primeiro vai ser 1, o outro vai ser 11. Porque esse 1, na verdade, ele é 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 10. E aí, normalmente ele segue essa sequência. Dimmer, vermelho, verde, azul, branco se tiver, e estrobo. Estrobo é o pisca-pisca, né? Ok? E é isso, é o que eu estava falando. Vários canais. E aí, por exemplo, esse é o exemplo mais clássico, que é 1 é o dimmer, 2 é o vermelho, 3 é o verde, 4 é o azul, 5 seria o estrobo, 6 é o... Aqui, né, por exemplo, esse LED não tem branco, né? Tem LED que tem branco instantâneo. Porque, por exemplo, se você jogar vermelho, verde, azul, ele vai fazer branco. Mas ele não faz um branco completo. Ele faz um branco misturado. Por quê? Por causa dessa roda aqui que eu já vou explicar. E esse efeito, normalmente ele vem com um efeito programado dentro dele. Que aí é tipo mudar de cor e tal. Aí tem LED que, por exemplo, ao invés do 5 ser estrobo, o 5 seria branco, por exemplo. E o 6, ao invés de ser efeito, seria âmbar. E aí teria depois um 7 que seria estrobo, coisas assim. Ok? Mas isso é basicamente a base para a maioria dos refletores que você vai ver. E como é que funciona esse rolê da cor? Funciona que nem imagem de fotografia, funciona no sistema RGB. Esse sistema é que você tem o vermelho, o verde e o azul, por isso que é RGB, Red, Green, Blue. E se você juntar vermelho com verde, dá amarelo. Se você junta vermelho com azul, dá magenta. Então, por exemplo, se eu quero fazer magenta, eu vou dar o canal 1, que é o meu dimmer, para o LED ligar. Eu vou dar o canal 2, que é o vermelho, para ele ligar em vermelho, aí ele vai ligar em vermelho. Aí eu dou o canal 4, para juntar o vermelho com o azul, e aí ele vai ligar em magenta. E isso tem várias gradações. Por exemplo, se eu der 100% de vermelho e 10% de azul, ele vai me dar uma tonalidade. Se eu der 100% e 50%, ele me dá outra. São várias gradações e por isso que dá para fazer milhares de cores. Se eu ligo azul com verde, dá ciano. Ok. E se eu ligo tudo junto, dá branco. Alguma dúvida? Isso funciona assim por causa dos nossos cones e bastonetes, né, do sistema visual aí. Sistema óptico e
Aí é uma coisa fisiológica e, enfim. Mas, show? Beleza. Então, exemplos de par LED. Aqui, né, eu tenho 2 LEDs, na verdade eu tinha 4, né, nessa peça, mas aí eu coloquei atrás de um pano e elas eram, nessa cena, elas estavam ligadas em magenta fazendo o tecido, ok? Inclusive tinha um contraluz também aqui no chão que estava vindo dos LEDs lá de cima, beleza? Aqui também, azul, azul, é a mesma situação, mesmo cenário, mesma peça, só que mudou para azul, as 4 em azul aqui, e também tinha um contraluz azul que estava vindo de cima, que também era feito de par LED. Ok? Mais exemplos. Essas são 2 peças de um grande amigo meu, um iluminador incrível, chamado Rodrigo Belay. E elas são da Artesanal, companhia de teatro, grande companhia aqui do Rio de Janeiro. E aí, olha só que contraluz legal, né, que ele fez. Ele coloca 4 par LEDs, 2 mais ou menos branco. Isso aqui seria um branco um pouco corrigido com aquela ideia de CTO que eu falei para vocês das gelatinas. Então, ele não é um branco completo, ele é um branco um pouco mais quente. Ele dá uma esquentada no branco. E aqui um azul, um verde. E também ele tem um LED contra-luz fazendo aqui mais ou menos lavanda. Show? Super mágico, super etéreo. Era uma peça infantil. E essa peça aqui era uma peça que falava sobre adolescentes e era uma coisa meio... Cada um tinha o seu tipo e tal. Uma coisa meio teen. E no início da peça, cada adolescente estava pintado de uma cor. E todos esses são o mesmo refletor, só de cores diferentes para cada um dos personagens. Ok? Inclusive, ele aqui tá... Esse foco aqui era feito de elipse, inclusive. Ele tá num foco de elipse. Show? E aí a gente vai para a ribalta. Não tem muito mistério aqui. Tudo que a gente falou do LED é a mesma coisa na ribalta. Você vai ligar a força dela, ela vai ligar, mas ela não vai ligar nada. Você vai ter que passar o cabo de sinal da mesa para não sei o quê. Blá, blá. Normalmente esse sistema da mesa para o rack, para o buffer, já está feito, tá? Não, você só vai puxar o sinal do buffer para o refletor, que normalmente vai ficar perto do palco. E aí você passou, ligou a força, ligou o sinal, é a mesma coisa da par LED, só que é uma ribalta, ok? Mesmo sistema, mesmo cabo, mesmas cores, mesmo tudo, só que os canais provavelmente vão mudar, porque é outro tipo de modelo de refletor. Mas aí não tem nenhum mistério, só você saber qual é a ordem dos canais, dá para anotar num papelzinho e você não vai se perder. E você vai fazer a mesma coisa, você vai endereçar ela. Você vai dizer, essa ribalta é a 90, essa ribalta é a 96, e aí, por exemplo, essa 90 vai se fazer 90, 91, 92, 93, 94, 95, e vai seguir assim. Alguma dúvida? Pere, Sim. Com esses LEDs, foi possível colocar mais cores no teatro? Ou os outros faziam esse trabalho também? Ou facilitou? Mais cores, sim e não. É porque você está falando muito de cor agora, entendeu? Por isso que eu Sim. fiquei... Com certeza, assim, foi uma revolução, na real. Tipo, foi uma parada que mudou o jogo mesmo. Porque antes você tinha que fazer tudo com gelatina. Então, era um gasto de gelatina que a produção tinha que ter, era um conhecimento de gelatina que o iluminador tinha que ter também, porque gelatina não é uma coisa tão simples assim. De vez em quando você olha uma gelatina, você acha que ela é uma cor, quando você bota no refletor é uma coisa completamente diferente. Então, precisa ter uma experiência. E a maior funcionalidade disso é que você tem um refletor que faz todas as cores. Isso é absurdo, porque antigamente você tinha que, se você quisesse fazer 6 cores diferentes, você tinha que botar 6 refletores diferentes. Então você perdia um espaço enorme, tinha que passar um monte de cabo, usar um monte de gelatina, um monte de refletor. Hoje em dia, se você quiser fazer 6 cores, você pega uma ribalta e faz 30, sabe? Então, qual é a questão? É que cada tipo de luz tem a sua característica. Então, a ribalta, ela vai ter a característica de luz fria. Tem gente que fala, eu não uso LED. LED para o teatro é horrível. Por quê? Por que a pessoa fala isso? Porque a luz é fria. E aí ela dá esse tom mais elétrico, mais
mais frio mesmo para a cena. Mas, ao mesmo tempo, tipo, o vermelho do LED é muito quente, ele dá uma sensação forte. Então, são tendências e tendências, são sensações e sensações. A gelatina, tem muitas gelatinas que são lindas demais e que não dá para fazer aquela cor com LED de jeito nenhum. Tem gelatinas que você vai se aproximar bastante do LED, tem gelatinas que vão ser outra parada. É bem difícil corrigir. Eles estão lançando muitos LEDs agora com correção de cor, assim, tipo, você faz branco, branco quente, branco frio. Mas não é a mesma coisa. Então, tá um processo, e, por exemplo, esses refletores que corrigem, eles são caríssimos. Inclusive, até a ribalta em si, se for uma ribalta de boa qualidade, é cara também. Então, tem várias questões aí. Mas, com certeza, Robinson, foi tipo a revolução, assim. A galera surtou. Para vocês terem uma ideia, uma história que eu não contei. Momento história! Eu falei das pares, né? Antigamente, aqui no Brasil, não tinha par. E a primeira vez que usaram uma lâmpada par aqui foi no primeiro Rock in Rio. Quem estava aí no primeiro Rock in Rio? Foi no primeiro Rock in Rio. E foi um estrondo, porque ninguém nunca tinha visto uma lâmpada par. E aí a parada era linda. E aí a galera da luz, eu acho que inclusive foi o iluminador do Paralamas do Sucesso, algo assim, fez um arco-íris de lâmpada par, colocou várias gelatinas, fez um arco-íris no palco, a galera surtou, assim, falou, não! Era lindo, e o pessoal nunca tinha visto uma lâmpada par antes. Antigamente eram os refletores muito pesados, muito ruins. Eu esqueci o nome da marca agora, aquele negócio, né? O iluminador jovem. Se tivesse um iluminador mais cascudo aqui, ele ia falar, cala a boca, moleque. Mas, enfim. Uma coisa que eu não falei, que eu... Weber, Fala. queria comentar que a Telem, que é uma empresa de refletores e tal, eles lançaram elipso de LED, né? E eles lançaram um satellite de LED que ilumina por igual todo o ciclorama. Então, a mesma quantidade de luz que tem perto do refletor é a mesma quantidade de luz que tem, tipo, distante do refletor, lá na parte de cima do ciclorama. É um satellite que ele ilumina todo o tecido por igual. Não é que nem um satellite antigo, halógeno, que você tem muita luz embaixo e conforme vai subindo, vai perdendo a potência da luz, né? Uhum. A Telem lançou. Eu não sei se tem para vender no Brasil, né? Porque teve uma exposição e eu peguei o catálogo desses equipamentos. Mas eu ainda não vi, assim, no Brasil, algum lugar que ele que esteja usando, entendeu? Pô, que maneiro, cara. É isso, é a revolução. A Telem, inclusive, galera, Telem é uma empresa que faz refletores e eles fazem refletores muito bons. Basicamente, a maioria dos PCs Fresnel que vocês encontrarem vão ser Telem. E, por exemplo, a empresa que faz a maioria dos elipsos é a ETC, que você vai encontrar aqui no Brasil. E que informação maneira, cara, porque é isso mesmo, tipo, muitos lugares que você vai, claro que precisam ser teatros que têm dinheiro, né? Mas muitos lugares que você vai hoje em dia já tem elipsos de LED, já tem Fresnel de LED, o Teatro Seixas Gran Rio, aqui no Rio de Janeiro, é todo de LED. Então, isso já está acontecendo. Show? Uma informação que eu deixei de falar é que a Lookalite, que a gente tinha comentado, ela é um tipo de par. Eu esqueci de dizer isso. Mas a Lookalite é um tipo de par. Eu lembro que eu falei que tinha vários tipos de pares, e a par que a gente mais falou é a par 64. Só que a Lookalite é uma par 56. Só. É um tipo de par. Enfim. Exemplos aí de ribalta. A gente já viu 30 mil... Esse curso se chama 1000 maneiras de iluminar uma parede. A gente já viu aí essa parede 30 mil vezes. Mas é isso. Então, são várias ribaltas ligadas em linha. Cada uma tem um endereço. E elas estão ligadas aí todas na cor magenta. Por exemplo, essas duas fotos são do mesmo dia. Foi do mesmo festival de sketch. Então, essa aí que está no meio é a mesma que está no meio ligada lá. Só que eu escolhi que ela ligasse sozinha, ao invés de ligar todas elas. Então, eu dei o canal só dela, que eu enderecei, sacou?
Olha que lindo. Também a luz do Rodrigo Belay. Olha, essa foto é demais, cara. Espetáculo Porque Nem Todos os Dias São Dias de Sol, da Artesanal. E é lindo, né? Ele coloca de chão, puxa para a lateral e cada vibe do espetáculo ele jogava uma cor e dava uma sensação de... essa sensação etérea mesmo, e combinava com os figurinos. Era lindo. Lindo, amo essas fotos e amo esse espetáculo. E Moving Light, a gente não vai falar muito de Moving Light, não. Porque, enfim, é muito mais usado em show. Aqui a gente está focando na coisa do teatro e no processo de criação da luz do teatro. Então, não vou entrar muito no quesito do Moving Light, mas vai ter várias peças que você vai encontrar, principalmente grandes musicais. Você vai, sei lá, no Teatro Riachuelo da vida, ou se tem aí alguém de outro estado, fala aí como Bradesco, não tem o Bradesco em São Paulo? Enfim, teatros aí enormes que provavelmente vão ter Moving Light. E aí ele é o mesmo sistema. É isso, galera. É LED de DMX, vai ser o mesmo sistema DMX 512. Vai ser essa história de que você vai endereçar o refletor, você vai dizer para ele qual é o canal dele, o sinal vai estar saindo da mesa, vai estar chegando lá no palco, vai ligar o sinal no refletor, ele vai estar plugado na força também, mas ele só vai ligar quando você der o canal dele na mesa. O Moving Light, os LEDs que a gente viu, tem LED que faz 5 canais, tem LED que faz 7 canais, tem LED que faz 10, tem ribalta que faz 4, tem ribalta que faz 5, tem ribalta que faz 8. Os Moving Lights normalmente fazem muitos canais. Faz tipo 16, 36, 72. Por quê? Porque ele tem uma pá de função. Então, eu não vou entrar muito em todas as funções, mas, por exemplo, o primeiro canal dele vai ser, provavelmente, ou não, mas depende do modelo, pode ser dimmer. Vamos dizer que é dimmer. O canal dele é dimmer. Só que o canal 2 não é vermelho. O canal 2 é o que a gente chama de pan, que é o movimento... Agora eu nem lembro se o pan é o horizontal, se o tilt é o vertical. Se alguém souber aí. Mas, enfim, pan e tilt é a maneira como ele se movimenta. Porque, afinal, ele é um moving light, então ele se move. Aí tem prisma, que divide o facho de luz em vários. Frost, que foca e desfoca. Gobo, que você coloca vários gobos diferentes. Color, aí cada cor tem um canal. Então tem um monte de canais para moving light. Ok? Não crisem, é uma coisa que basicamente assim, é como se você fizesse um curso de iluminação de teatro e um curso de moving light, porque é complexo. Para você realmente colocar o moving light na mesa, mexer com o moving light bem, programar ele bem. Tem gente que trabalha só com isso, que é programador de moving light. Então, é uma coisa que é um pouco avançada, ok? E a gente vai ver muito aí em show bem usado. Ele tem duas possibilidades. O que a gente estava falando, que era o sistema RGB, também é chamado de CMY. RGB é Red, Green, Blue, né? CMY é ciano, magenta e yellow. É o mesmo sistema. Os Moving Lights vão ter a possibilidade de ter esses dois sistemas diferentes. Ou ele funciona por um disco de cor, ou ele funciona pelo sistema CMY, ou ele funciona pelos dois. Mas o que é esse disco de cor? É literalmente um disco de cor. Cada disco é uma corzinha, e aí você dá o canal lá na mesa e ele faz assim. Não sei se já tiveram a oportunidade de ver o show e tal, que aí quando muda a luz, prestem atenção na próxima vez aí, se vocês forem num show que tiver moving light, ele vai fazer trac, tac, tac, e ele vai girar assim, vai trocar a cor. Então é o disco dentro dele girando. Ou ele vai funcionar pelo mesmo sistema do LED, ok? É um sistema igual a esse que as luzes vão se combinar. Uma coisa que eu não... Agora é um bom momento para explicar. Essa questão da luz que se combina no LED, ele vai acontecer bem próximo ou dentro da lâmpada do LED mesmo, vai ter o diodo vermelho, vai estar do lado do diodo azul, e aí quando você liga o diodo vermelho e o diodo azul, as luzes se misturam. Ou ele vai ter um sistema de fazer misturar dentro dele. Eu estou sendo muito simplório aqui, tá? Mas só para explicar as diferentes possibilidades dos equipamentos. Ou ele vai simplesmente se misturar no ar mesmo. E o Moving Light, normalmente, ele tem esse sistema dentro,
que aí ele vai ter os diferentes LEDs, ele vai misturar dentro as cores. Se você quiser, por exemplo, jogar magenta, ele vai ligar o vermelho e o azul ao mesmo tempo dentro dele e vai emitir magenta. Ok? Isso é o caso do CMY. Mas, normalmente, a maioria dos moving lights baratos, que é o que você vai encontrar pelo Brasil afora, são de disco, na verdade. E aí, uns exemplozinhos de moving light. É isso, né? Ele faz esse tipo de efeito. Então, aqui num festival... É exatamente o teatro que eu falei, Teatro Sesc Gran Rio. Eles têm moving light lá, eu usei esses 4 moving lights, coloquei gobo, aí fazia esse desenho e coloquei os 4 no menino que ficava lá no meio. Esses Fresnéis aqui, por exemplo... Não, eles eram PCs. Esses PCs eram todos de LED. Tudo de LED. Isso aqui era de LED. Então, uma dica aí, o Cão Sem Plumas, da Deborah Coker, o último espetáculo aí da companhia de dança da Deborah Coker, ele começava bem com moving light. E era uma coisa muito simples, não era uma... Esse aqui é o maior espetáculo, né? Mas o Jorginho de Carvalho, que eu já comentei para vocês, é o iluminador da Deborah Coker. E aí, no início do espetáculo, eles passam um vídeo e depois fica só um dançarino, sozinho. Aí ele começa a arrasar muito. E aí o Jorginho botou um pino para ele. E aí ele vai dançando e tal, e vai crescendo o ritmo, e vai girando, não sei o quê. E conforme ele vai crescendo, o moving, que era só um pinozinho, aí ele vai aumentando, assim, leve. Tipo, uma parada muito simples. Mas aí ele fez o moving abrir, coisa que com um PC, por exemplo, você não conseguiria fazer. Aí ele vai abrindo lentamente e o dançarino vai girando com ele. Bem, bem simples, mas era muito bonito de ver. Ainda mais porque o ator estava cheio de poeira, de tipo pó, assim. E aí, o ator não, o dançarino, mas ator também. Mas aí ele voava a poeira dele, aí a parada ia aumentando, era bem bonito. Com 100 plumas da Deborah Coker, dá pra ver aí na internet, ela disponibilizou. E a gente chega aí nos alternativos. Que papo de alternativo é esse, né, que eu mandei? Então, só recapitulando, a gente falou lâmpadas, refletores, falamos de vários refletores, né? Lembrando que esses não são todos, pelo contrário, tem uma pá de coisa aí, vários outros tipos de modelo, vários modelos que eu mesmo não conheço. Tem um monte de modelo de refletor, mas esses são os mais básicos que a gente vai ver por aí, ok? E os mais clássicos. E que papo de alternativa é esse? Então, é meio que eu coloquei a alternativa, eu chamei de uma forma didática, que é o que não... Um momento, tá todo mundo ok? Tá suave? Tá dando para acompanhar? Tá cansativo? Não? Show? Não, tá ok. Então a gente falou lâmpada, refletor, pá, lâmpada, os LEDs, não sei o que, tudo aquilo. O que é alternativo? Basicamente tudo que não é isso. Uma coisa que eu gosto de falar de vez em quando é que eu nem vi isso. Um amigo meu foi num festival e ele disse que ele viu um cara. Tá ligado aquelas coisas que você usa? Eu não sei qual é o nome disso, não faço ideia nem como funciona direito, mas é um negócio que se você balançar, ele faz luz, assim, dá um brilhinho. Tipo coisa de festa, assim. Aí o moleque jogou um monte disso numa bicicleta. E era uma cena sobre vagalumes e tal, um bagulho super louco, assim, fantasioso. Aí, cara, era o auge. O moleque só me contando, eu nem vi. O moleque me contando, eu fiquei embasbacado. Ele colocou essas paradas na bicicleta. Será que é light stick? Se pá. Cara, ele começou a pedalar e a bicicleta começou a brilhar e o cara apagou tudo. E virou um espetáculo de vagalume, de bicicleta, de não sei o quê. Então, isso é uma coisa aí que eu gosto de falar de possibilidades de coisas alternativas. O que é o mais clássico que você vai ver aí de alternativo, né? Eu tô chamando de alternativa, é uma péssima palavra, mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? O que mais você vai ver por aí são fitas de LED. Fita de LED a galera vai usar para várias funções. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Mais uma vez aí, grande, aquela companhia de teatro, ótimo trabalho deles, dei uma olhada. Grande iluminador, o mestre Renato Machado. Aqui a gente tem lá o Crísipo, montagem deles de 2015. E aí, ó, isso aqui é muito legal, né? Tipo, ele fez uma plaquinha, o Renato... Na verdade, eu nem sei se foi o Renato ou se foi a cenógrafa. Se foi a cenógrafa, me perdoe. Eu acho que era a Júlia De Castro, não sei.
E aí, cada personagem tinha o seu LEDzinho. É uma luz também, é uma maneira de iluminar. E era super fashion, assim, dava uma vibe super tendência. E maravilhosa. E só vamos comentar aqui, né? Vamos aproveitar que a gente tem um quadro do Renato aqui para comentar, né? Sempre vale a pena. Olha só que interessante, ele joga 3 elipsos. Era uma cena bem quente, assim. A vibe da peça era muito sensual e tinha uma coisa de uma pulsão sexual, assim, né? No sentido psicanalítico da coisa. Aí ele jogava 3 elipsos, os 3 tinham gobo, e esse gobo era de foguinho. E dava essas. Caramba, tem muitas coisas na minha tela também. Ok, pronto. Esse gobo era de foguinho e dava essa. Aí eles brilhava no fogo, saía do fogo e tal, era bonito. E tinha uma par LED ou uma ribalta, mas eu acho que é uma par LED, fazendo um vermelho atrás de cada um. Ele colocou um refletor atrás, fazendo aqui de baixo para cima em cada um. Bem simples, o quadro e lindo. Ok? E aqui outra imagem maravilhosa, já mostrei o Caranguejo Overdrive. Recomendo aí se aquela se ia montar de novo, Caranguejo Overdrive, grande peça. A simplicidade, né? Eu vou sempre estar batendo nessa tecla, tipo, o que é simples e parecia que devia estar ali. É sempre por aí, né? Aqui ele tem uma localite no ator, por isso que faz só a cabecinha dele, ele jogou uma localite lá em cima e faz um ponto pequenininho, fazia só a cabeça dele. Aqui ele tem um PC de pino, o grande caranguejo. E aí o outro ator estava usando uma fita de LED para dançar. E era maravilhoso. Porque estava tocando um funkzão com um remix do Chico Science, acho que era Cocodub do Chico Science. E era espetacular. E tava. E o moleque começou a dançar com a fita de LED e tudo apagado. E era um espetáculo. Então, tipo, uma coisa muito simples, né? Ele se enrolou numa fita de LED e começou a dançar. E era um espetáculo muito maior do que se tivesse iluminado ele, sabe? Então, e ele estava falando sobre eletricidade, sobre os modismos presentes da eletricidade, sobre a cidade que engole os caranguejos e tal. Era um espetáculo e era uma utilização muito simples e maravilhosa de uma simples fita de LED. Show? Aqui também mais LEDs. Esse, na verdade, é um pisca-pisca de Natal. Aqueles que você compra aí no Saara. A gente pediu para o cenógrafo fazer essa estrela, ele fez essa estrutura de metal e a gente amarrou com fita Hellman esses pisca-piscas, foi enrolando e fez uma grande estrela de Natal para o alto de Natal lá do teatro, que era o Boi Burro, no Caminho de Belém. E aí essa estrela tinha uma maquinária que vinha voando e ela vinha iluminada pelos pisca-piscas. Uma coisa muito simples, baratíssima, e que dava todo um charme aí para a estrela, que era o auge da peça. É isso. Tem umas referências aí. E aí a gente vai passar para o nosso próximo encontro, né? Mas deixa eu parar de compartilhar aqui. Mas é isso, tem esses alternativos aí, que vão sempre ser uma possibilidade também. Você pensar, tipo, pô, se pá, uma fita de LED cabe legal aqui. Se pá, um bagulho muito louco pode rolar aqui. Ou lanterna, a galera usa muita lanterna, pode ser classificado também o que eu falaria como alternativo. Enfim. Bem, ok. Passamos aí por um turbilhão, né? Tipo, muitos refletores, tanto na aula passada quanto agora. Um monte de coisa. E aí eu queria falar mais ou menos, beleza, a gente chegou até aqui. Falamos sobre como é, que papo é esse de fazer luz, por que você faz, como é que não. Falamos da história da parada, falamos dos refletores que a gente vai usar, mas como é que faz de verdade?
Então, a gente vai passar por pontos agora. Primeiro, o nome do encontro é Eu Não Preparei Slide. Já falei que eu não gosto de slide. E eu acho que o melhor, na verdade, agora é a gente bater um papo mesmo, porque para a gente entender o processo da coisa. Então, eu dividi didaticamente em 5 partes. 5, né? Acho que 5. Projetar, montar, se quiser anotar, mas também não precisa. Projetar, montar, afinar, gravar e operar. Deixa eu escrever aqui até. Projetar, montar, afinar, gravar e operar. Esses seriam os 5 passos aí para você fazer a luz de um espetáculo. Show? Então a gente vai começar por projetar. Como é que a gente projeta? É isso. O que vai acontecer? Vai ter um ensaio. O ideal é que seja um ensaio geral. O que quer dizer isso? Que a galera esteja marcado, que esteja tudo certo, que as músicas estejam certas, que os figurinos estejam certos. Quanto mais coisas, quanto mais informação do espetáculo em si você tiver no ensaio geral, ótimo, melhor. Também, tipo, mas não é o dia anterior, não é ensaio geral. Tudo bem, se for um ensaio completo, com tudo, maravilha. Se for um ensaio da peça inteira, mas que não tem figurino, tudo bem também. Mas o ideal é você ter a peça inteira, sem parar, de uma batida só. Aí você grava. Antigamente, a galera anotava. O pessoal aí, Jorginho pode falar. A pessoa levava um bloquinho, um livro, quer que seja, e pegava o texto da peça. E aí, conforme as coisas iam acontecendo no texto, a pessoa ia anotando a deixa da mudança de luz no texto. E aí ela ia tendo um roteiro ali no texto. Hoje em dia a gente tem câmera para gravar vídeo e tal. Então você vai colocar a sua câmera, preste atenção que vai ser um vídeo grande, né? A peça deve ter aí, sei lá, 1 hora, né? Ou mais. E aí você vai gravar a peça inteira. Show! Gravou a peça inteira? Você vai jogar no computador, vai assistir o vídeo. Aí é aquele processo que é tipo, aconteceu alguma coisa, aí é realmente um processo subjetivo. Aconteceu alguma coisa na peça que você acha que vale a pena ter uma mudança de luz? Você vai fazer. Não tem mistério aí. É o processo criativo mesmo. É a mesma coisa de compor uma música, é a mesma coisa. É isso aí. Mas tem alguns processos que ajudam a gente. E eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente pode projetar mais eficientemente, assim, para a gente não fazer as coisas sem noção nenhuma, né? Então, vou compartilhar a tela brevemente para a gente ver algumas coisas. O que acontece? Você vai ter uma tríade aí de documentos. Começou a ficar chato! Documentos! Você vai ter 3 documentos. Vai ter o roteiro, o memorial descritivo ou agrupamento. Então, vamos lá. Tem o roteiro, tem o memorial descritivo ou agrupamento e tem o mapa. Eu não quero trabalhar offline sem perder tempo. Então, para que serve cada um? O roteiro é isso aqui. Essa é uma peça que eu fiz aí em 2019 e eu tenho um roteiro e ele é basicamente isso. Você vai ter, coloca o nome do espetáculo. Eu vou passar esses 6 modelos para vocês, tá? Eu vou passar o modelo de roteiro, vou passar o modelo de memorial, modelo de mapa eu não tenho, não teria como fazer inclusive, mas eu vou explicar. Então eu vou passar esses documentos para vocês terem sempre o modelo caso vocês vão fazer um projeto de luz. O iluminador, a direção, assistente é bom colocar, dá o crédito, teatro, isso coloca o roteiro. O roteiro, o essencial do roteiro é que ele seja bem explicativo, fácil de entender e fácil de ler. Por quê? Tem que ser útil também para outra pessoa. Muito provavelmente você pode fazer um roteiro que outra pessoa vai operar e não você. Então tem que ser entendível não só para você, para outra pessoa que esteja lendo também. Então, muito simples, o mais simples possível. Esse roteiro, inclusive, quem fez foi o Jorginho.
Esse é o modelo que o Jorginho manda para os alunos dele. Você tem aqui cena, pode se chamar de memória também. Eu chamo de memória, eu prefiro memória, mas cena e memória é a mesma coisa. O que é a cena? É uma luz gravada. Você vai gravar lá a cena ou a memória na mesa. Simples. Então, já que é o público entrando, é a primeira memória da peça, você vai ter lá, ó, aqui, plateia, araras, mesinha, tudo isso eram coisas que eu tinha lá na minha luz, que eu coloquei que isso estaria ligado enquanto a galera ia estar entrando. Então, o que acontece? Eu vou ter lá as várias memórias na mesa, que eu gravei na mesa. A gente vai falar da coisa da mesa. Mas deixa eu mostrar aqui a mesa. Ai, Deus, vai ser difícil. Alguém quer falar alguma coisa? Enquanto eu choro aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Olha, consigo. Então, aqui, ó, por exemplo. Aqui, mesa. Essa é uma mesa clássica que você vai ver por aí. Se chama ETC Express. Dessa empresa que eu falei, ETC. Essa empresa é Electronic Theatre Control. Eu acho que é isso. Acho que é isso. E aí, ela tem um monitor, tá? Aqui não tem um monitor, mas na outra foto tem. Deixa eu mostrar. Aqui, tem um monitor aqui. Você vai gravar, as coisas vão ficar gravadas num disquete. Essa mesa é de disquete. Muitas mesas que vocês vão chegar a encontrar por aí são de disquete. As mesas mais atuais, como essa aqui, são de pendrive. Aí, beleza, você vai gravar, não sei o quê, e essas coisas vão ficar gravadas no computador da mesa e também no disquete, se você gravar no disquete. E aí eu não vou entrar muito no processo de como grava a memória, porque aí seria uma aula da mesa, porque cada mesa tem um funcionamento próprio. Acho que não cabe a gente entrar nisso também, ia durar horas. Mas é uma coisa bem simples, tá? É bem suave. E aí, por exemplo, se você vai num teatro e você não conhece aquela mesa, peça para o técnico te ajudar. Ele vai te ajudar. Se pá, ele pode gravar a peça inteira para você, dependendo do quão legal for o técnico, coisas assim. Pedro, desculpa. Eu posso... Aliás, eu tenho como criar uma iluminação sem uma mesa? Por exemplo, se eu vou fazer uma peça mais alternativa num galpão, e eu tenho poucos refletores, eu tenho como ter esse controle sem ter uma mesa? Tipo, sei lá, colocar um dimmer, alguma coisa? Tem, super. Já fiz. Ótima pergunta, Felipe. Já fiz, inclusive, algumas vezes. Você tem várias possibilidades. Uma, inclusive, é você ter uma luz fixa, né? Montou a luz, deixa as coisas ligadas da maneira que você acha que é a melhor, e aí você vai ter uma luz daquele espetáculo fixo. É uma possibilidade também, é uma coisa bem simples, mas pode ser muito bonito também. O que eu já fiz muito foi usar mesa chaveadora. Será que é... Bem, depois, qualquer coisa eu mostro depois. Mesa chaveadora é muito simples, são vários interruptores no mesmo lugar. Simples assim. Aí você tem várias tomadas que ligam naqueles interruptores. Aí o que eu fiz? Eu montei algumas lâmpadas. A maioria dessas peças em lugares alternativos eu fiz tudo com lâmpada. Montei lâmpada fluorescente, lâmpada incandescente e tal. Puxei os fios para minha mesa chaveadora, que são basicamente vários interruptores. E aí eu botava cada lâmpada no interruptor. E aí eu fazia os interruptores. Ligava um, desligava o outro, conforme a cena ia rolando. Essa é uma possibilidade. Você também pode ter uma mesinha de dimmer, né? Ou ter um dimmer só, o que quer que seja. Mas você pode ter também vários dimmers. E aí ligar as suas lâmpadas ou refletores nos dimmers. A única coisa, galera, fica ciente. A régua? Era o que eu A ia régua é uma perguntar. possibilidade. Se Uma régua? você usar uma régua é uma possibilidade, que aí você vai. A régua vai funcionar como um paralelo. Show? Ok, obrigada. O que eu ia falar? Eu me distraio facilmente. Bem, talvez eu lembre. Então é isso. Você vai ter. Lembrei. Só toma cuidado. Por exemplo, se você for fazer uma peça num apartamento, ou numa casa, ou num lugar que simplesmente não tem uma elétrica muito boa, toma cuidado quando for ligar refletor. Porque refletor é forte.
Então, por exemplo, numa tomada residencial, se você for, por exemplo, pegar um PC, ligar aqui na tomada da minha casa, vai dar ruim. Porque ele é de 1000 watts. Na verdade, um PC até que vai, mas, por exemplo, se eu pegar... Vai dar meio ruim, mas até que vai. Porque, na verdade, deixa eu explicar. Uma tomada residencial, ela suporta mais ou menos 750 watts. Mais ou menos. Então, se eu ligar um PC que é 220 volts numa tomada de 110, ele vai ficar tipo mais ou menos 500 watts e aí não vai estourar a minha casa e apagar meu disjuntor. Mas se eu ligar uma par que é de 110 e ela vai ter 1000 watts, ela vai dar um estrondo na minha tomada. Então, se liga aí, quando você for fazer uma peça num lugar alternativo, vê qual é a capacidade elétrica da coisa. Se você não tiver como saber, eu já não tive como saber em muitas situações, eu simplesmente não usei refletores, eu usei lâmpadas, usei coisas mais leves. O LEDs também, LED é uma ótima opção para você usar em lugares alternativos, porque o LED não vai puxar quase energia nenhuma. E acho que é isso. Se eu lembrar de algum... Te respondi, Felipe? Respondeu sim. Obrigado, Pedro. Show de bola. Então vamos voltar para o roteiro, que é a nossa primeira parte de projetar. Então você viu lá o vídeo da peça. Assistiu o vídeo da peça, falou, cara, é legal. Ó, por exemplo, o que acontece aqui? O público estava entrando. O público está entrando, a minha plateia está ligada. Eu tenho meu cenário, isso aqui era tudo cenário. Eu tenho meus cenários ligados. Terceiro sinal, o que aconteceu? A plateia caiu. Então eu dei o terceiro sinal, a peça começou, eu tirei a plateia. E aí a plateia caiu. Ela não está mais aqui. Então isso aqui serve tanto para eu me ligar na operação pelas deixas, quanto para eu gravar. Eu faço roteiro antes de gravar. Não é à toa que projetar vem antes de gravar, nesses passos que eu passei para vocês. Então, eu projeto, eu penso o que eu quero gravar para depois gravar. Por isso que tem muitas coisas aqui que tem uma interrogação. Porque eu não sei se realmente eu vou querer, mas eu coloco aí, isso é o meu método, tá? Mas aí eu coloco aí e digo, cara, será? Vou colocar aqui. E aí quando eu for gravar, eu vejo que naquela deixa eu quis aquela coisa e falei, tá, eu preciso confiar no meu eu do passado. E... Tá. Aí é isso, você vai gravando as memórias. Você vai gravar lá na mesa, memória 1. Se você não souber como, você vai pedir para o técnico, mas o técnico te ensina, já já você está fazendo. Gravou a memória 1, gravou a memória 2. Normalmente eu costumo colocar a intensidade de porcentagem, mas aí vai uma coisa um pouco mais da experiência. Conforme você for fazendo peça, aí você vai entendendo que tipo uma par ligada a 40% dá um tipo de brilho, que vai funcionar para o que você quer. Aqui eu não tenho as porcentagens, porque eu estava numa correria, mas na 90% das peças eu estava na maior correria, mas de vez em quando eu coloco a porcentagem para eu já saber mais ou menos quando gravar. Deixa eu aceitar alguém aqui. Beleza. Então, beleza, caiu o terceiro sinal, os cenários continuaram. Aí eu coloco aqui área escritor, então o escritor entrava na cena. E aí eu já colocava a área dele. Aí a galera entrava no corredor do teatro cantando lá a marchinha de carnaval. E aí eu abria o corredor para eles. Então, enfim, é assim. Basicamente assim, não tem mistério, roteiro. Você vai colocar, deixa. Essas observações serve para você colocar, por exemplo, se a operação vai ser muito suave naquela memória, você escreve suave. Se vai ser muito brusco, se vai ser plau, passar de uma memória para outra, você coloca brusco, sabe? Então, sem mistério nenhum, e aí você vai ter isso para a peça inteira, e todas as deixas você vai ter aqui. Se a pessoa fala alguma coisa, ó, aí eu coloco o personagem que fala, escritor. Aí a deixa, ele é de desespero. Pá. Então, só para vocês não se perderem, eu tô na memória 8. Tá rolando a memória 8. Quando ele fala, ele é de desespero, eu vou lá na mesa, plá, passo para a memória 9. Show? Alguma dúvida? Beleza. E aí, esse é o nosso roteiro. Ele vai direto para, ó, deixa eu... É que eu me perco aqui. Até o fim da peça. Olha lá, saída do público.
Lembra, pelo amor de Deus, lembra de gravar. Você acabou a peça, só porque, por exemplo, nós vamos resistir, aí acabava a peça, era BO. Mas aí você grava depois o resto das coisas, grava o agradecimento do pessoal, grava a saída do público. Por exemplo, a plateia voltou aqui, tá vendo? Então, eu gravava o público saindo também. Você grava tudo, desde o público entrando até o público saindo. Show? Beleza. E o que isso vai conectar? A gente está indo no passo de projetar. O que isso vai conectar com uma coisa e outra? A gente vai falar do mapa. Ai, meu Deus, eu não estou entendendo nada. Relaxa. Calma. Esse mapa é um pouquinho complexo, porque ele é grande e tal, mas não tem mistério nenhum. E eu vou mostrar mapas mais simples. Inclusive, esse mapa aqui, ele é simples no sentido de que não tem escala, não tem o distanciamento de um refletor para outro. Se fosse um mapa mais elaborado, teria o distanciamento de um refletor para outro, teria a escala completa do teatro inteiro, papapá, tudo isso. Mas a gente está aqui trabalhando no simples, e é no simples que a gente vai trabalhar. E é isso que importa. Então, o que acontece? Eu fiz lá o roteiro. Tem gente que diz que prefere fazer o mapa, tem gente que diz que prefere fazer o roteiro primeiro. Por mim, tanto faz. Eu costumo fazer o roteiro primeiro, depois o mapa. Mas é meio que a mesma coisa, é tudo junto. Roteiro e mapa é tudo junto. Você vai fazendo ali, você pode fazer um depois, ou outro depois, ou os dois juntos, tanto faz. O que importa é que eu vi lá, por exemplo, vamos lá. Eu vi aqui, tô apontando para outra tela. Eu vi aqui que a galera entrou lá no meu vídeo, lá no vídeo da peça, eu estava assistindo o vídeo da peça. Vamos fingir que eu não tinha essa terceira memória ainda. Vamos fingir que ela não existe. Eu estava aqui no segundo... Qual foi a primeira coisa que aconteceu na peça? A galera entrou no corredor do teatro. Aí eu falei, tá, eu preciso iluminar a galera no corredor. Então eu preciso de uma deixa. Abre corredor pro pessoal. Anotei lá a deixa. Aí o que eu preciso? Essa luz do corredor. Então eu vou precisar projetar essa luz do corredor. Ok. Aí é uma coisa dos refletores que a gente falou. Qual é o refletor que eu vou querer usar? Nesse caso, eu escolhi usar par para fazer o corredor. Lembra que eu falei que é útil fazer corredor de par? Usei par. Aí anotei aqui, corredor plateia. Beleza. E aqui ainda tem os outros cenários, tem tudo isso. Nessa memória, então, aqui eu estava com a plateia, apagou a plateia. Nessa memória, eu adicionei o corredor da plateia. Basicamente isso. Aqui também entrou a área do escritor, mas vamos focar aqui no corredor da plateia. Aí, eu vou falar aqui ainda do agrupamento, mas deixa eu só ver qual é o meu canal do corredor da plateia. É o 18. Eu vou lá no meu mapa. Olha o 18 aqui, ó. Olha ele. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Olha ele aqui. Esse é o corredor da plateia. A plateia é aqui, tá? Então, eu coloquei um corredor bem no meio, que eram duas pares, e essas duas pares ligavam fazendo esse corredor. Show? Então, por exemplo, vamos ver aqui Ó, isso aqui, 5. Qual é o 5? Eu vou falar aqui ainda do agrupamento. É a lateral fundo esquerda 1. E eu sei que ela é tal. Mas qual é o ponto que a gente vai entrar aqui nesse momento? Eu precisei do corredor da plateia. Então, eu coloquei lá no meu mapa. Eu criei uma par no meu mapa e fiz o corredor. Aí vocês devem estar se perguntando, pô, mas como é que eu faço isso? Então, eu não vou entrar muito na questão de como fazer um mapa, porque aí seria outro curso. Mas eu recomendo o AutoCAD, que é um pouco levemente complexo e que nem todo computador vai rodar. Se você não tiver um computador muito bom, não precisa ser um ótimo computador, mas ele precisa ser minimamente ali ok. Se for um computador tipo o meu, por exemplo, esse computador que eu tenho, no momento não está... Imagina, Maria, sem problema. Esse computador que eu tenho, por exemplo, no momento não está rodando o AutoCAD. Mas tem um outro programa também que eu recomendo bastante, que é o LX Free. LX Free, como o nome diz, é de graça. E o LX Free é bem simples, super intuitivo.
qualquer coisa, vocês podem... Dá para pesquisar também, é porque realmente eu tomaria muito tempo para ensinar como é que usa o LX. Eu acho que é muito mais importante a gente entender aqui o processo da criação da coisa do que a técnica do programa, sabe? Mas aí qualquer coisa também vocês podem me perguntar, manda e-mail e tal, e tem como fazer também mapa na mão. Tem como. Se você tem um projeto muito simples, se você está fazendo pela primeira vez, não é vergonha nenhuma, imagina. Eu já fiz mapa na mão, inclusive, claro, e dá certo também. Então, pega uma folha de papel, coloca as varas do teatro, faz o mapa na mão. Eu vou explicar melhor a funcionalidade do mapa aqui ponto por ponto. Mas... deixa eu pegar aqui o mapa do LX, só para vocês verem. O mapa do CAD é um pouco mais elaborado, tá vendo? O mapa do LX, ele é mais tranquilinho. Ele tá... Calma aí, deixa eu tirar aqui. Ele tem aqui a mesma coisa, tudo isso tem a legenda, tem o espetáculo, tem o teatro, tem os refletores, tem os canais de cada... esse número é o canal do refletor. Lembra que a gente falou do canal? Então, se a gente tinha ligado aqui aquela linha no canal 8, esse refletor aqui vai ser o 8, ok? E aí eu vou colocar ele lá no meu mapa como o 8. Show de bola. É bem simples. Então, a gente está acabando, tá, galera? Não me matem. Deixa eu falar um pouquinho melhor do mapa, só para vocês entenderem aqui o rolê. Então, a gente tem aqui no mapa, tem vários tipos de refletores. Aí você vai usar um código que você quiser. Aqui eu coloquei a legenda... Deixa eu aumentar. Ó, esse refletor aqui é uma par foco 1. Esse refletor aqui é uma par foco 2. Esses aqui são elipsos. Então, eu vou criar esses códigos, vou criar essas legendas e vou deixar aqui para eu saber e tal. Cada canal, por exemplo, aqui, 140, 150, 160, isso aqui são LEDs. São par LEDs que eu mostrei para vocês. E que eu decidi que o endereço delas seria 140, 150, 160, 170. Quando eu montar elas lá no teatro, eu vou colocar esse endereço em cada uma. Ok? E aí, enfim, cada refletor vai ter o seu canal. Essa é a linha, né? Essa é a linha. Esse é o canal. Eu vou entrar na questão da linha. Entendi. Alguma dúvida sobre o mapa? Isso aqui são as varas do teatro. Essas varas aqui estão tortas, porque as varas desse teatro eram tortas, tá? Mas normalmente a vara não vai estar torta, como nesse mapa aqui, por exemplo, que a vara está reta. Então, e é isso, você vai colocar as varas. Aqui, por exemplo, era um sistema de grid do teatro, ele funcionava em sistema de eletrocalha. Nem sempre o teatro vai ser em vara, ele pode ser em eletrocalha, pode ter vários tipos de estruturas. Aqui era uma vara lateral, então, tudo isso. E aí, onde é que entra o memorial descritivo? O memorial descritivo ou agrupamento é o documento que vai ter tudo da peça. Você vai ter cada refletor dizendo o nome dele, o que ele tem, onde é que ele está ligado, tudo isso. Então, o que acontece? Vou explicar aqui o processo. Vem comigo! Eu vi que eu preciso de uma lateral na frente do pau, no proscênio. Poderia estar chamado de proscênio esquerdo também, mas eu coloquei lateral frente esquerda. Coloquei a lateral da frente do lado esquerdo. Eu falei, eu preciso isso por quê? Porque eu vi o vídeo. Eu vi o vídeo, eu vi que eu preciso dessa lateral. E eu quero colocar ela lá. O que eu vou usar? Escolhi usar duas par foco 2. Nesse caso específico, são essas duas vindo do mesmo lado, tá? Vou até mostrar para vocês aqui ela no mapa. Cadê ela? Ó, ela aqui, ó. 1 e 1, tá vendo? São essas duas. Então, ela tá aqui. Duas par foco 2, duas par foco 2. 110. Show? Ok. Aqui, aí você vai ter várias coisas. É muito importante você colocar o refletor, qual é o tipo dele, a voltagem, e se você quiser a potência. Aqui eu não coloquei a potência, mas eu acho que se pá em outros lugares tem a potência, que seria, no total, 2.000 watts. Posso até escrever aqui, 2.000 watts seria no total, porque eu tenho duas par foco 2. Ok? Elas estão ligadas com uma série, para não queimar.
Essas duas pares foram ligadas numa linha. Por que eu não tenho a linha aqui? Porque eu montei lá no teatro e devo ter anotado a linha no papel na época e tal. Mas vamos fazer o coisa desde o início. Assisti o vídeo, vi que preciso dessa lateral. Falei, beleza, vou jogar essa lateral. Botei essa lateral no meu agrupamento. Botei essa lateral no meu mapa. Tá tudo certo. Essa lateral vai existir. Quando eu chegar no teatro, lembrando que esse processo de projetar é em casa. Quando eu chegar no teatro, eu vou lá e vou montar a lateral. Montei a lateral, eu vou ligar ela numa linha que vai ter lá no teatro. Pode acreditar que vai ter a linha. Aí, pluguei. A linha, por exemplo, é 24. Vamos dizer que a linha é 24. Aí eu anoto que a linha é 24. Isso é muito importante, galera. Você ligou o refletor numa linha, anota qual foi a linha que você ligou. Pede para alguém anotar, tem um assistente anotando, anota você, anota no papel, anota no seu celular, anota em algum lugar. Anotei a linha que eu liguei ele. Beleza, liguei no 24. Essa linha, eu vou lá no sistema que eu falei, lá do hack, lembra? Que tem todas as linhas. Não duvidem de mim, vai ter lá no teatro. Vai ter todas as linhas. Se não vai ter, vai ser um outro sistema que o técnico vai te explicar, mas que ele vai fazer tudo direto na mesa. Aí se chama patch. Mas aí a gente posso tirar dúvidas depois, mas vamos fazer o sistema mais simples agora. E o patch também o técnico com certeza vai saber fazer, vai estar tudo certo. Contanto que seja uma pessoa legal. Então, 24. Aí você vai pegar lá a linha 24 e vai plugar no canal 1. É isso. E aí o refletor vai estar montado. E quando você der um na mesa, aquele refletor vai ligar. Porque você ligou ele na linha 24, pegou a linha 24, ligou no canal 1 e deu o canal 1 na mesa. E ele é o seu refletor, que está lá, que ele tem um nome, que ele tem uma função, que ele está no seu memorial descritivo, que ele está no seu mapa e que ele está no seu roteiro em algum lugar na memória que você precisou usar. Alguma dúvida? Foi bastante coisa. No roteiro você escreveu mesinha, lampadinha, araras. Você não escreve, tipo, canal 1, canal 45, canal... Posso escrever também. Super ótima pergunta. Posso escrever. Por exemplo, quando eu vou fazer festival, eu costumo anotar pelo canal mesmo. Eu falo, canal 2 a 40%. Aí eu já sei qual é. Mas aqui, por exemplo, por que eu coloquei assim? Porque eu não sabia ainda qual canal que eu queria colocar elas. Ah, sim. Tem uma função dessa coisa do canal. Ele não é uma parada completamente aleatória. Você escolhe o canal. Então, é útil escolher o canal. Porque você vai agrupar as coisas da maneira mais útil para você. Por exemplo, aqui eu tenho a lateral da frente esquerda, aí depois vem a lateral frente direita, aí depois vem a lateral esquerda 2, depois a lateral direita 2. E assim vai. E aí eu vou fazendo as laterais até o fundo. Beleza? Aí chegou o pino da arara. Pino da arara esquerdo. Qual é o próximo canal? Pino da arara direito. Sacou? As linhas não vão ser assim na ordem. A linha uma vai ser 58, outra vai ser 96, mas você vai pegar a linha que está numa desordem e vai ligar no canal que você quer. E aí você vai fazer essa ordem. Tem muito mais linha do que canal, então. Sim. Eu sei que é difícil de perceber tudo isso que eu estou falando, galera, sem um teatro. Mas eu espero que esteja ficando possível de compreender. Então, é esse esquema. Aí, por exemplo, aí eu estou aqui num rolê de cenário. Pino da arara esquerdo, pino da arara direito. Aí eu vou colocar a mesinha, que eu escolhi para fazer com um elipso. Aí, esse elipso tem uma gelatina. Aí eu anotei qual é a gelatina que ele tem. Se eu não souber, eu não sei o número da gelatina, não sei o nome da gelatina, tudo bem. Tem várias que eu não sei também. Aí eu anoto aqui. Pode ser azul, ou azul fraco, o que quer que seja, conforme essa eu sabia que era 61 Mist Blue. E eu usava. A lampadinha, eu anotei como lampadinha. É o nome do canal que eu quis dar. Pode falar. Ué. Tá bom. Eu nem vi quem falou. Se voltar, pode perguntar. Esses nomes, eles são importantes assim para você, inclusive, para você não se confundir. Por exemplo, se eu chamo uma coisa de área, ela é diferente do que se eu chamar de foco.
um foco, normalmente vai ser um refletor sozinho, ele vai ser mais fechado. Se eu chamo de área, vai ser uma coisa mais aberta. E aí provavelmente vai ter um outro refletor complementando. Então, uma área esquerda com uma área direita. Aí, ó, contraluz branco. Aí eu tenho 6 refletores de contraluz branco. Vou mostrar lá no mapa, ó. Cadê? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elas são par foco 5, só que elas são 110. Então, elas estão ligadas juntas numa série. Então, vai ser 15, 15, que foi o canal que eu escolhi. 16, 16, o canal que eu escolhi. 17, 17, o canal que eu escolhi. Eu montei elas lá na vara. Subiu a vara. Liguei na linha do teatro. Vamos dizer que a linha era 45, 46 e 103. Aí eu vou lá, pego as linhas e plugo nos canais determinados. E aí eu vou estar fazendo agrupamento. Esse processo de jogar a linha para o canal que você quer é agrupamento ou patch, dependendo aí da maneira que você estiver fazendo. Aí, ó, inclusive eles tinham gelatina chocolate, eu anotei. E é isso, anotei o tipo de refletor. Eita, quase que eu estrago tudo. Anotei o tipo de refletor, anotei tudo e tal. Beleza, galera? Bastante coisa, né? Mas é isso, cara. São esses 3 documentos que você vai estar sempre junto ali. Roteiro, mapa e memorial descritivo. Com esses três documentos, você tem a peça inteira. Se você fizer tudo bem feito, com todas as coisinhas certinhas, qualquer pessoa pode pegar o teu documento e entender. E ver, tipo, ah, tá, esse cara tem isso aqui, isso aqui, isso aqui. Se pá, até se você passar mal, você fala, cara, eu tô muito, muito ruim, opera lá a peça para mim. O cara vai chegar lá e vai saber qual canal é qual, não sei o que, vai estar tudo certo, ele vai checar, tudo isso. Então, acho que a gente pode parar por aqui, e aí eu queria só trocar uma ideiazinha com vocês sobre o próximo encontro. Isso tudo que a gente falou foi sobre projetar. Deixa eu só dar um toquezinho sobre isso aqui, ó. Isso é uma coisa um pouco avançada, mas eu queria mostrar de qualquer forma. Isso é projetar em 3D. Isso tudo que a gente está falando, isso aqui é um projeto desse meu amigo, Rodrigo Belay, grande iluminador, recomendo. De uma peça Belchior, musical também, que Belchior era musical. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Muito bom musical. E aí, enfim, ele projetou cada cena, tá vendo? Aqui ele tem o Belchior aqui. Aí o Belchior tá com um contraluz azul cruzado e um foco nele. Aí entrava o outro ator. Então ele fez cada cena. Esse roteiro aqui que a gente tem, ele fez todas essas cenas aqui na programação 3D. Ai, Deus pai. Na programação 3D. Ok? Então ele tem cada memória, como ela vai ser, e o programa te ajuda a ver como é que vai ser. Obviamente a gente não vai entrar nisso, estou só mostrando as possibilidades, que a coisa é muito... as tecnologias estão chegando aí com força, e as paradas estão ficando muito legais, e você tem como ter uma noção muito boa de como é que vai ficar a luz. Enfim, é bem maneiro, assim, e dá uma cara bem profissional pro projeto também. Grande Belchior. Vou tocar uma música agora, não. Calma aí. Beleza, deixa eu parar de compartilhar aqui. Então, o Beto Bruel faz a mão até hoje? Ai, genial, genial. Eu sei que o Felipe Lourenço, ele usa bloquinho, cara, para fazer o roteiro dele. Eu fico de cara. Mas é isso, a galera não larga a mão. Imagina, né? Quantos projetos o cara fez na mão. Óbvio que ele... Enfim. O que eu queria falar? Tá tudo bem, galera? Tá tranquilo? O que eu queria falar? Então, teoricamente, o nosso próximo encontro, ele seria sobre análise de espetáculos. A gente iria dar uma olhada em fotos ou em vídeos de algumas peças e iria fazer, interpretar, entender por que cada coisa está ali, entender ali o processo da parada. Eu queria muito que a gente pudesse fazer no nosso último encontro esse exercício
O que eu pretendo propor? Da gente ver uma ceninha curta e cada um pegar um roteiro, um agrupamento e fazer um mapinha na mão mesmo, e cada um fazer aí nessa 1h30 uma luzinha para essa cena, para a gente terminar o curso, pô, todo mundo fazendo pelo menos um projetinho. O meu sonho é que eu possa pegar pelo menos alguns projetos de vocês e fazer depois no teatro e, se possível, mandar o vídeo para vocês. Eu acho que isso pode demorar um pouco, mas aí talvez eu consiga fazer e, pô, aí vocês vão poder ver o projeto que vocês fizeram. É meu sonho, vamos ver se vai acontecer, mas eu espero muito que sim. Esse foi o meu plano desde o início. Então, eu acho que a gente pode continuar. A gente falou sobre projetar, eu vou retornar na ideia de projetar na aula que vem. A gente ainda tem, depois de projetar, montar, afinar, gravar e operar, mas são coisas relativamente que não vão tomar tanto tempo. Projetar realmente a coisa mais documentária e tal, e que você tem que entender o passo a passo. E aí a gente vê, a gente vai adaptando conforme o que for. A gente pode também pegar algumas fotos e alguns vídeos e dar uma olhada, mas eu queria muito que sobrasse esse tempo para a gente conseguir fazer esse projetinho de uma maneira legal. Então, só assim, falando para vocês, mas falando para mim também, para a gente entender aí como é que a gente vai fazer. E para vocês não me abandonarem. Mas eu fico feliz pô, mais uma vez agradeço a presença aí. E está sendo bem legal. Espero que esteja dando para compreender. E é um pouco angustiante, né? É tanta informação e não tem refletor, não tem teatro, mas a gente faz do jeito que foi. E se vocês conseguirem lembrar de uma coisa quando vocês pisarem lá num teatro e olhar para um refletor e falar, legal, não sei o quê, já está ótimo. Então, pô, obrigado, galera. É isso. Mais alguma coisa? Show. Lembrando aí, então, a gente parou em projetar e a gente volta na aula que vem, a gente dá uma revisada em projetar e volta falando do resto aí dos pontos. A lista de presença, todo mundo, qualquer coisa, a lista de presença está aí, dá um minutinho aí, mas boa noite, galera, descansem, fiquem tranquilos, o bagulho tá sinistro, então vamos ficar de boa e seguir o baile. O carnaval já foi, infelizmente, mas a gente faz o nosso bloco do Eu Sozinho. Show? Deixa eu parar de gravar.